Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso seja com cada um de nós nesta semana, nesta nova semana que está iniciando, onde temos a oportunidade também de iniciar novos projetos, novos pactos com Deus, recomeçando, reiniciando, uma grande simbologia de uma nova chance, porque o nosso Deus é misericordioso, é maravilhoso e através de Cristo nos proporciona redenção, salvação e por isso nós o louvamos e o engrandecemos. Amados, hoje, domingo, nós iniciamos aqui essa nova lição, a lição 7 do livro de 1 Coríntios, e o título da nossa lição vai ser A União no Casamento, Uma mensagem, não só uma mensagem a nível dogmático, cultural, social, mas uma mensagem espiritual também. Uma mensagem onde o apóstolo Paulo vai utilizar aqui o casamento como uma figura tipológica da união espiritual entre o homem e Cristo. A unidade espiritual entre o homem e Deus também, Então, vamos olhar assim com esta ótica muito abrangente, muito enriquecedora para a vida de cada pessoa, não só para a vida do casal, para a vida da família, mas para a vida de cada pessoa individualmente. Vamos então para o verso síntese, que está descrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, quando Paulo diz assim: depois disso, voltem a unir-se, a fim de que Satanás não os tente por não poderem dominar-se. Aqui está parte do versículo, claro, Porque Paulo está falando da relação sexual íntima. Claro, a relação sexual é íntima, Da relação íntima, do contato sexual, da conjunção carnal, da relação sexual entre o homem e a mulher. E Paulo está orientando a igreja de Corinto para que, diferente do que era vivido e ensinado pela cultura liberal, muito liberal grega, é que as pessoas não se entregassem a uma vida de desejo carnal irracional, aonde passasse o tempo todo vivendo para ter relação sexual como os animais selvagens, Como um leão, um leopardo, Que eles se entregam à relação sexual durante alguns dias, direto, São dezenas ou centenas de copulações. Aí Paulo está falando nesse sentido, Para que a mulher e o homem, quando estão, obviamente, mantendo, ou até de lua de mel, coisa desse tipo, Não se entregue a noite inteira, dias, Apenas a relação sexual e pensar só nisso. Paulo diz assim, olha, tire um tempo, Tire um tempo para refletir, para orar, para ler a Bíblia, para conversar. E depois, de forma espiritual, racional, voltem a manter a relação sexual, mas não fique inteiramente fazendo só isso, pensando só nisso, Porque isso pode conduzir a pessoa a um distanciamento de Deus, quando ela pensa o tempo todo só na carne, só no seu prazer pessoal. Esse aqui é um ensinamento, claro, que isolado no primeiro momento, mas que isso vai nos levar a compreensões espirituais, inclusive aquela de que nós não podemos passar
muito tempo distante de Deus, no sentido de não refletir, meditar na sua palavra, no sentido de não tirar um tempo ali para orar, para conversar com o Senhor, né? E pensar apenas nas nossas próprias necessidades. Não só nas nossas necessidades físicas, né? Mas em projetos, em ideias, e focar só naquilo e esquecer de Deus. Tem esse grande ensinamento também que a gente pode tirar desta fala preciosa do apóstolo Paulo a uma igreja que, por tudo que nós lemos aqui na carta aos Coríntios, a gente enxerga uma igreja assim muito mundanizada, uma igreja muito ainda ligada à cultura do mundo, e uma cultura muito liberal, muito perigosa, né? Que era a cultura grega, onde tinha muitas crenças, muitas ideias, muito distante das escrituras sagradas. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta desta nossa lição, desta semana. E a primeira pergunta diz assim: qual recomendação marital dá o apóstolo Paulo à igreja? Ou seja, qual recomendações Paulo dá sobre o que é ser marido, o que o marido deve fazer, as obrigações de um marido no casamento, né? Essas informações em relação ao marido. O verso está aqui o versículo é o 3, né? 1 Coríntios 7, versículo 3. Paulo diz assim: o homem deve cumprir as suas obrigações de marido para com a sua esposa, assim como a mulher deve cumprir as suas obrigações de esposa para com o marido. Esse verso é a continuação, claro, né, dos versículos 1 e 2, que nós finalizamos a lição da semana passada, quando o apóstolo Paulo diz que por causa da prostituição vivida na cultura da cidade lá de Corinto, né, uma cidade que vivia a cultura liberal grega, ele diz bem claro, por causa da prostituição, é importante que cada um, né, que cada homem tenha a sua mulher, ou seja, cada marido tenha a sua esposa, e cada mulher tenha o seu marido. Deixando bem claro aí, né? Ele vai dizer disso também, olha, o bom seria que vocês fossem como eu, fossem solteiros no sentido de viver 100% para Jesus, só para viver a fé, poder viajar, poder fazer tudo, nesse sentido, né? Não que Paulo esteja pregando o celibato como santidade, nada disso. Era só liberdade de ir e vir em relação ao evangelho. Ou seja, Jesus teria um exército muito mais poderoso de pessoas comprometidas somente com ele, né? Sem as obrigações que nós conhecemos de um homem casado, que tem que trabalhar para manter a família, tem que se preocupar com a escola das crianças, tudo isso e muito mais, né? Então, era nesse sentido que Paulo está falando. Paulo não está exaltando aqui o celibato. Paulo não está aqui dizendo aqui que o celibato é um ponto crucial na santificação, que é melhor ser celibatário do que ser casado, no sentido de ter um corpo mais santo, de fugir de tentações. Não tem nada a ver com isso. Não é tanto que ele vai dizer lá que se ficar solteiro e ficar abrasado, querendo, né, manter relação sexual, é melhor que se case. Então veja que só tem essa condição. Tem muita gente lendo isso aí e pregando isso equivocadamente. Muito cuidado com isso, né? Então, quando Paulo fala aqui, ele está dizendo claramente, olha, o marido tem que ter a sua, né, responsabilidade, ele tem que cumprir com as suas obrigações. E qual é a obrigação contextual? Paulo está dizendo, ele tem que comprar as compras do mês, fazer a feira de mantimentos, né? Paulo está falando nisso. Claro que isso está implícito nessa fala, mas esse não é o objetivo da fala de Paulo. Quando ele fala obrigações, ele está falando em relação à prostituição. A obrigação do homem é satisfazer a mulher sexualmente. Ele está falando nesse contexto, obrigação de marido em relação à questão da sexualidade. Para que a sua mulher, não estando satisfeita,
O marido que vai manter uma relação sexual com a mulher de 2 em 2 meses. Na cultura grega era um perigo, porque essa mulher, né, se fosse ardente em desejos sexuais, ela poderia procurar um outro homem, né, ser tentada e ceder essa tentação, e aí começar a prostituição dentro da sua casa e levar para a comunidade, para a igreja. Por isso que Paulo diz, olha, o marido tem que cumprir a sua obrigação com o marido. Ele tem que satisfazer a sua mulher nas suas necessidades sexuais, né? Já que ela foi ativada sexualmente e agora ela vai passar a ter certa necessidade, ela precisa ser satisfeita nesse sentido. E diz que também da mesma forma. Por quê? A mulher para com o marido. Porque a mulher também tem que satisfazer o marido, para que o marido não possa também ceder à cultura, às tentações, e trazer uma terceira pessoa para a relação, cometendo adultério e entrando no âmbito que ele chama aqui de prostituição. Corretamente, Paulo chama de prostituição. O adultério, a fornicação, está ligado a esse aspecto da prostituição, né? Então, Paulo fala aqui da obrigação do marido, né? Principalmente do marido, porque ele era o na cultura judaico-cristã, ele é o cabeça do lar, ele quem toma a decisão final de muitas coisas importantes, né? Não estamos falando aqui de dominação, não estamos falando aqui de abuso de poder, não estamos falando aqui de machismo, de feminismo, nada disso. Estamos falando de obrigações. Obrigações que o Deus que criou o ser humano, o homem, com as suas características e a mulher com suas características, sabe o que estava dizendo, né? E então a gente precisa seguir essas orientações, porque o Deus que não erra, o Deus sábio, quando diz que tem que ser daquele jeito, é preciso que se faça daquele jeito, para que não haja desequilíbrio nas relações, para que não haja perdas de ordem espiritual para o casal, né? Então ele diz bem claro aqui que o marido tem obrigação de ordem sexual para com a sua esposa, né? Se a esposa tem necessidade, né? Se faz bem a sua saúde, o seu corpo, né? Dizem a ciência aí que faz bem ao coração, à pele, faz, né, bem as emoções de uma forma geral, né? O cérebro. Se há uma necessidade de 4 relações sexuais por mês, se é 10, é importante que, estando saudável, sem nenhum problema, que haja isso, né? E essas relações, nada impede quando o casal se respeita, se admira, se ama e estimula isso em Cristo, não tem nada que impeça que isso aconteça. Pelo contrário, a relação sexual é um grande estímulo para a aproximação do casal, para que o casal se ame, para que o casal seja mais íntimo, né? Para que o casal seja mais compreensivo de um para com o outro, seja mais tolerante, né? Diante das grandes dificuldades da vida, diante dos grandes estresses, né? E essa mensagem, ela se torna ainda muito mais importante nos dias atuais, quando os desafios da nossa sociedade moderna são desafios assim muito desafiadores, né? Sendo aqui redundante. São problemas assim muito desafiadores que nós enfrentamos. É muito estresse. Até uma pessoa que tem uma vida mais tranquila, nossa sociedade moderna ela é muito estressante, são muitas conquistas, a mídia e tudo em redor está sempre nos estimulando, nos desafiando a romper limites, né? A conquistar aquilo que a gente nem está podendo naquele momento. É complicado demais a nossa sociedade moderna. Isso gera muito estresse, isso gera muitos problemas, né? As pessoas. E quem entra nisso aí acaba tendo 1001 problemas e trazendo isso para dentro do casamento. Então, o homem santo, o homem espiritual, ele precisa entender que ele tem essas responsabilidades e tem que preservar isso, né? A relação familiar, começando pela sua esposa, que é com ele uma só carne, e ele tem responsabilidades para com a sua esposa.
inclusive de ordem sexual, para preservar a sua família do mal da prostituição. Vamos agora, meus amados, para a segunda pergunta da nossa lição, que nos traz aqui mais um questionamento aqui. Ao falar sobre a santidade matrimonial, que importante orientação o apóstolo Paulo dá aos que são casados, né? Só complementando aqui um comentário do texto anterior, né? Quando Paulo diz que o marido tem a obrigação de manter a sua esposa satisfeita sexualmente para evitar a prostituição, isso não significa dizer que se o marido não comparecer com a sua responsabilidade diante da sua esposa, não significa dizer que se o marido, por exemplo, por algum problema que ele tenha, passar 3 meses sem cumprir a sua responsabilidade sexual com sua esposa, a esposa então está liberada para ter relação com outro homem. A mulher pode dizer, eu só adulterei, traí meu marido com outro homem, porque o meu marido não cumpriu com a sua responsabilidade, não cumpriu o mandamento bíblico. Não, se ela fizer isso, ela está pecando, ela é culpada disso aí. A falha do outro não me dá o direito de eu cometer um pecado contra Deus, né? Tem muita gente que pensa assim, não é. Você pode até tentar se justificar assim, mas é pecado, você não tem isso não, né? Não tem esse direito, e isso realmente é algo assim que é inadmissível por Deus, esse tipo de desculpa, né? Não tem. Tem que procurar se resolver da maneira correta, né? Conversando, ajudando, né? Buscando a reaproximação, o pedido de perdão. Tem muita coisa para fazer, mas não pode fazer isso, né? Isso não é desculpa. Pois bem, então na pergunta aqui, na segunda pergunta, né, falando sobre santidade matrimonial, né, a orientação que Paulo dá aos casados. Vamos ver aí. O verso agora é o verso 4, que diz assim: a esposa não é dona do seu próprio corpo, pois ele pertence ao seu marido. Da mesma maneira, o marido não é dono do seu próprio corpo, pois ele pertence à sua esposa. Olha só que entendimento, que discernimento espiritual tinha o apóstolo Paulo. Ele fala mandamentos bíblicos com palavras aqui muito mais claras. Ele interpreta o Antigo Testamento aqui nesta fala com muita clarividência, é muito discernimento espiritual. Ele vai dizer assim, ó, a partir do momento em que um marido e uma mulher, um homem e uma mulher, se tornam uma só carne, se tornam marido e mulher, então neste momento o corpo da mulher já não é mais dela, pertence ao marido. E o corpo do marido já não é mais dele, pertence à mulher. Por isso que o marido não pode se negar de dar prazer, relação sexual à sua esposa. E nem a esposa se negar ao marido, porque ele tem propriedade do corpo dela, ele é o dono do corpo, ele usa o corpo dela, ele tem o direito de usar o corpo dela conforme as suas necessidades carnais, ou vamos falar aqui necessidades corporais, vamos falar assim, fica mais bonito, né? Para carnal não está ligado a pecado. Com suas necessidades naturais, ele precisa disso. Nós não temos necessidades naturais de nos alimentarmos, de tomarmos água, de irmos ao banheiro todo dia, né? Evacuar, irmos ao banheiro, nos aliviarmos. Todos nós não somos assim, isso não são necessidades naturais. Se nós não fizermos, nós vamos passar mal, adoecer, etc. Claro. Então, a relação sexual para um casal é também uma necessidade, tem que ser enxergado dessa forma, como uma necessidade natural para o bem-estar, porque a relação sexual entre marido e mulher é saudável,
ela só traz saúde, faz bem a todo o corpo, o cérebro, né? Até o intestino, a pele, né? O coração, tudo. Mas, olha, a relação sexual é realmente assim algo impressionante para ajudar a saúde do corpo humano. A saúde do corpo humano, né? Então, quando nós entendemos essa maravilha aqui de revelação, nós compreendemos melhor este mandamento, né? O mandamento que é dado pelas Escrituras em relação ao marido e mulher. Agora, o texto está dizendo que o corpo da mulher pertence ao marido e o marido vai usar a hora que quer, do jeito que quer, e abusar daquilo, usar de forma abusiva, né? Porque é dele, ele usa a hora que ele quer, ele não vai escutar a sua esposa porque está com mal-estar, porque está exausta de um dia de trabalho, porque naquele momento uma relação sexual na cabeça dela, coitada, vai ser como um abuso, quase como um estupro, coisa desse jeito, sentir abusada, violada, invadida. O homem espiritual tem que ter essa sensibilidade. Ele não pode fazer do jeito que ele quer, a hora que ele quer, não, né? Que haja entre eles estímulo, que haja entre eles, né? Existe toda uma sensibilidade espiritual, porque estamos tratando não de robôs, são seres humanos. Então o homem tem que ter essa sensibilidade, né? Tem que ter esse cuidado com a mulher. A mulher é um ser frágil, é um ser cheio de questões, principalmente nos dias de hoje, com a alimentação, com uma série de problemas, né? As questões hormonais alteram toda essa questão emocional e o homem tem que ter essa sensibilidade, né? Da mesma forma que a mulher, ela precisa entender que para que ela estimule o seu marido a isso, ela tem que ter uma certa compreensão que o homem também não é um ser de ferro, super poderoso, né? Apesar na maioria dos casos, ser mais forte fisicamente, não significa que ele também não tem suas fragilidades emocionais. Precisa de estímulos, precisa de compreensão, né? Então, essa relação, já que são duas pessoas racionais, espirituais, elas precisam conhecer um ao outro e partir para esse tipo de compreensão, de apoio um ao outro, para que tudo que façam sejam realmente para esta comunhão, né? Já que são uma só carne, que agora é em Cristo Jesus, partam para ser também um no mesmo espírito, para que compreendam e desfrutem da união perfeita. Então, tanto o homem é o dono do corpo da mulher, a mulher não pode se negar ao seu marido, em hipótese alguma, estando saudável, estando tudo ok, não pode se negar ao marido, não tem nada que, né? Não pode. Não devemos fazer como a sociedade moderna tem estimulado, como gregos modernos, né? Liberais, que a mulher, quando quer castigar o marido, né? Nega-se ao marido, até obter alguma coisa, conseguir alguma coisa, né? Uma chantagem sexual, emocional. Isso é completamente diabólico. Uma mulher de Deus não pode, né, fazer dessa forma, assim como um homem de Deus também não vai abusar, né, do corpo da mulher. Então, que todos esses ensinamentos espirituais cheguem à mente de cada um e nós entendamos que isso é para o bem. Quando se faz errado, os dois saem perdendo e a perda é de ordem assim quase que irreparável. As consequências são muito difíceis lá na frente.